Fala, fiel! Aconteceu, hein? Ramon Dias não é mais técnico do Corinthians. O Samir Carvalho trouxe essas informações e mais detalhes do próximo treinador. Se é Dorival Júnior, se é Tite. Vamos ver quais os nomes que ele passou aí. E um passo já foi dado, né? Para a mudança que tinha que acontecer. A gente não podia mais continuar desse jeito, não. O time jogando dessa forma, jogadores insatisfeitos. O Corinthians ia parar na Série B, na zona de rebaixamento no final do ano novamente, pô, se continuasse assim. Mas ainda bem que a diretoria tomou a decisão correta e tudo tende a melhorar, né? Segue o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vai Corinthians! Carreiras. O Corinthians, por meio de seu executivo de futebol, Fabinho Soldado, não fez contato com nenhum outro treinador antes da decisão pela saída do Ramon Dias. Não é verdade nessa nota, que já fez com um contato com o Dorival Júnior antes do jogo, inclusive contra o Fluminense, tá? Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20 do Corinthians, comandará o elenco profissional nesta sexta-feira. Não sei se vai comandar contra o Sport. Vamos aos detalhes, tá? Ramon Dias perdeu, né, o elenco, perdeu o grupo. Ontem a gente viu a entrevista do Memphis Depay, que rasgou o verbo, falou um monte de verdade. Realmente é um Corinthians muito mal treinado, né? Ele falou, a gente só está olhando resultados, né? Realmente é o que eu sempre falava para vocês, né? Veio o resultado do Campeonato Paulista, mas o Ramon Dias, enfim, não fazia um grande trabalho. O Corinthians dependia muito das suas estrelas e quando elas não rendem em campo, acaba, né, o Corinthians tendo aí uma sofrência durante os jogos, tá? Nome, né? Ramon Dias perdeu o grupo, enfim, todo mundo já sabe. Vamos daqui para frente agora. Ontem eu avisei vocês que haveria uma reunião hoje pela manhã para discutir a saída do Ramon Dias, né? E eles chegaram à conclusão que não dava mais para continuar. O Fabinho Soldado foi o mais conservador, né? O último a aceitar tudo isso. Houve até uma cobrança para cima do Fabinho, mas o Fabinho também acabou aceitando, porque o Fabinho tem um bom contato com o Dorival Júnior. Agora eu vou trazer para vocês uma informação exclusiva. O Corinthians procurou o Dorival Júnior, tá? Antes, né, do jogo contra o Fluminense, eu já tinha falado no Blend agora há pouco, mas o Corinthians procurou o Dorival Júnior assim que o Santos ficou sem técnico, tá? E eu não duvido nada que o Corinthians não tenha pedido para ele dar uma segurada, hein? Enfim, então agora a gente não sabe se realmente o Dorival Júnior vai ser o novo técnico do Corinthians, tem tudo para ser, né? O Corinthians fez questão de colocar na nota que não conversou com nenhum treinador antes da queda do Dorival, da queda do Ramon Dias. Isso não é verdade, faz questão de colocar isso na nota para não pegar bem, né? Para não pegar bem, a gente sabe que funciona assim, né, o futebol, né, enfim, o off é o que tem mais verdade, né, os bastidores que a gente traz aí para vocês. O Dorival Júnior é um técnico que sempre teve o sonho de treinar o Corinthians, é o único clube de São Paulo que ele ainda não trabalhou, né, trabalhou no São Paulo, trabalhou no Palmeiras, trabalhou no Santos, 2 vezes, aliás, em cada um, né, e no Corinthians nenhuma passagem. Então acho que agora, né, o Dorival entende que o bonde está passando mais uma vez e ele precisa agarrar, senão pode ser aí, né, se ele não agarrar dessa vez, pode talvez, quem saiba, ser a última chance, a última oportunidade do técnico Dorival Júnior de comandar o Sport Clube Corinthians Paulista. Dorival que, né, foi demitido da seleção brasileira recentemente, quase foi contratado pelo Corinthians no ano passado, antes do São Paulo contratar, né, o treinador Dorival. Enfim, ele é o nome número 1. O Memphis chegou a indicar um europeu, tá? Eu não sei se não é. Claro que eles levam o Memphis a sério, mas a conversa com o Dorival, então assim, não pesou muito a indicação do Memphis em relação a um técnico europeu, não pesou muito os nomes do Tite, não pesou o Luiz Castro, não pesou muitos outros nomes, porque o Dorival já é uma conversa do Corinthians aí de mais de uma semana, quase 2 semanas. Então, há uma semana, no mínimo, aí, já houve o primeiro contato do Fabinho Soldado. A relação do Fabinho Soldado com o Dorival Júnior é ótima, e isso faz, né, quem sabe o Dorival até aceitar um convite de imediato. O Dorival já estava amadurecendo a ideia de voltar a trabalhar, mesmo
deixando a seleção brasileira, né, de forma precoce tão recentemente. Ele já confessou isso para pessoas mais próximas, que o interesse dele é voltar a trabalhar, e agora o Dorival Júnior, né, o Dorival Júnior aí chega, quem sabe aí para assumir o Corinthians, né, vamos aguardar, não está nada definido, não dá para a gente cravar, e uma coisa que eu posso afirmar para vocês, o Corinthians abriu os cofres para Dorival Júnior. O Corinthians fez uma proposta, o Dorival, se aceitar comandar o Corinthians, será um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Não vou falar que é o mais bem pago, porque ainda não fiz essa pesquisa, mas ele vai ganhar muito mais do que o Ramon Dias ganhava no Corinthians, tá certo? Então, assim, ele vem... apesar que não é questão de grana, né? O Dorival também tem a rescisão lá da CBF para receber. A questão não é essa. A questão é convencer o Dorival de um projeto, tá? E aí o Corinthians, né, certamente através, principalmente do Fabinho Soldado, deve estar convencendo o Dorival a esse projeto. É o nome mais forte para assumir o Corinthians, para ter aí um dos maiores salários do futebol brasileiro, né, na questão treinador, jogador, enfim, vai ter um grande salário, tá? O Ramon Dias conquista no Corinthians o Campeonato Paulista, tá? Ao todo, o técnico argentino Emiliano Dias comandaram o Corinthians por 59 partidas, com 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, com aproveitamento aí de 60%, 59,8% dos pontos disputados. No final do ano passado, né, com 9 vitórias consecutivas, livrou o Corinthians do rebaixamento e, consequentemente, classificou o Corinthians para a pré-Libertadores. Esse ano, né, o Corinthians é eliminado na pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil, que pesou muito contra, né, o Ramon Dias. Por isso o Corinthians vai disputar a Sul-Americana e já toma um pau do Huracan logo na primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Lembrando que na Sul-Americana classifica só o primeiro. O segundo vai enfrentar o terceiro, um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. E na segunda rodada também não ganhou do América de Cali, conquistando um empate somente no final. O que valeu foi o título, né, claro, né, do Campeonato Paulista, mas enfim, não dava mais, a pressão era forte, houve a mudança, e agora fica a questão, né, desse anúncio do Dorival Júnior. Eu achava difícil realmente o Corinthians já anunciar a demissão do Ramon Dias e na sequência a contratação do Dorival, porque vai ficar aquela coisa que, por exemplo, o Dorival não gostaria, né? Negociou antes, né? Enfim, isso daí acaba pegando mal aí na questão de ética, né? Entre os treinadores, tá? Entre os treinadores, beleza?